Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre os índigos, o que é criança e adulto índigo. Eu vou começar lendo um textinho da internet, porque no texto tá explicando melhor o que se trata, né? O que é ser um índigo. E depois a gente vai conversar, eu vou interagir com vocês e conversar sobre o assunto. Os adultos índigos sentem e leem o campo energético das pessoas. Eles são naturalmente leitores de manifestações energéticas. Estes adultos querem mais do que tudo aprender a equilibrar sua energia, assumir sua missão e dons, aprender a como se desenvolver e evoluir, ajudando os que seguem nascendo, as crianças e jovens. A frequência índigo está disponível a todos os seres humanos e pode ser acessada na medida em que nossa consciência vai se expandindo mais e mais. Quanto mais conscientes, mais adeptos nós nos tornamos a perceber e acessar outros diferentes tipos de realidades que antes nem imaginávamos existir. Na medida em que mais e mais seres humanos índigos existam e convivam entre si, mais rápido se dará a nossa evolução, nosso processo de ampliação da consciência. Com esta convivência, estaremos nos aproximando cada vez mais da quarta e quinta dimensão, já que a Terra é originalmente um planeta de terceira dimensão devido às consciências predominantes. Abaixo está escrito aqui algumas características de adultos índicos, para a gente compreender melhor a temática. Os índigos são muito inteligentes, apesar de não terem tido as melhores notas na escola. Tinham aversão ou detestavam grande parte dos trabalhos repetitivos e obrigatórios da escola. Muitos experimentaram depressão existencial bem cedo e sentimentos de impotência ao decorrer de sua infância e adolescência. Têm dificuldades com empregos supervisionados, os adultos índigos resistem à autoridade e ao sistema hierárquico de trabalho. Têm problemas com sistemas que consideram falidos ou ineficazes. Por exemplo, sistema financeiro, político, médico e educacional. Frustração ou rejeição do tradicional sonho de carreira, como casamento, filhos. Um ardente desejo de fazer algo para mudar ou melhorar o mundo, porém demora até reconhecer qual é a sua vocação para realizar esse desejo. Desde muito novos, têm interesses por assuntos espirituais e esotéricos. Possuem forte intuição. Tiveram experiências psíquicas, tais como premonições, ouvir e ver pessoas desencarnadas, experiências fora do corpo, etc. Os índigos que hoje são adultos, especialmente aqueles que têm idade acima dos 30 anos, chegaram ao planeta em uma época em que ainda haviam poucos índigos por aqui. Portanto, a energia era mais densa. Os paradigmas eram outros e a consciência era ainda mais limitada. Os padrões eram mais rígidos e as mentes dos pais, professores e governantes era muito mais limitada que hoje em dia. Estes adultos índigo encarnaram na Terra em uma época em que a realidade era totalmente enquadrada em alguns padrões socialmente aceitos e tudo o que não fosse enquadrado nesses padrões era tido como inexistente. Quando crianças, eram extremamente sensíveis, sensibilidades que lhe causaram enormes dificuldades para adaptação. Eram crianças cuja essência apontava na direção de uma vida espiritual, uma vida guiada por valores mais elevados. Imagine o quão difícil é encarnar em uma época e em um contexto tão contrário a manifestações de seus dons. A missão desses seres na Terra... Desculpa, me perdi, peraí. A missão desses seres na Terra está voltada para a produção de mudanças, para a revisão de valores e paradigmas por onde passarem.
Para sua missão se concretizar, é preciso deixar velhos hábitos e pensamentos para que novos paradigmas possam ser estabelecidos. Assim, a unidade e o amor encontrarão espaço para se manifestar. No processo de desenvolvimento, os adultos índigo presenciaram um choque significativo entre as energias mais sutis e as mais densas, oriundas principalmente de seu universo familiar e do seu entorno. Poucas famílias estavam espiritualizadas suficientemente para recebê-los e compreendê-los. Estas atitudes causaram-lhes grandes dificuldades de adaptação por onde quer que fossem. Seus dons não eram aceitos em suas famílias e muitos se desviaram do caminho espiritual por não ter tido a devida aceitação por seus pais e amigos à sua volta. Eles foram chamados de hiperativos, loucos, bipolares, esquizofrênicos e muitos foram excessivamente medicados, esquecendo-se de sua verdadeira essência. Os índigos que compreendem sua missão sabem da importância de sua vinda à Terra. Eles mantêm a possibilidade de que a Terra continuará a evoluir. Tudo o que não serve à humanidade se desvanecerá com sua presença. Eles encarnaram para ajudar na transformação social, educacional, familiar e espiritual de todo o planeta, independente das fronteiras e das classes sociais. São como catalisadores para desencadear as reações necessárias para as transformações. Os índigos começaram a chegar à Terra somente nas últimas gerações. O que acontece é que o seu número está aumentando cada vez mais para auxiliar no aumento vibracional da Terra. Eles já são tantos que finalmente não podemos ignorá-los. Estava lendo aqui, ó, no tablet da minha filha. Então, gente, tive que ler, né? Porque eu ia decorar isso para explicar de uma maneira clara para vocês, para que vocês pudessem entender. Então, é o seguinte, nas minhas pesquisas, na minha busca pelo autoconhecimento, eu me deparei com os índigos. E eu percebi que eu me enquadro totalmente, desde a minha infância até hoje, eu me enquadro totalmente nessas características. Longe daqui me achar especial ou achar que os índigos, cristais, violetas, arco-íris são seres especiais, porque para mim, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Tudo que Ele criou não tem distinção de quem é mais ou de quem é menos, de quem vale mais, de quem vale menos, de quem é mais especial, de quem é menos especial. Isso para a fonte, que é Deus, isso não existe, né? O ser humano é que gosta de se colocar uns melhores que os outros. Mas a natureza, ela não vê dessa forma. Então, mas não tem como deixar passar essa coisa bem nítida aqui na minha vida. Desde criança, eu vou voltar um pouquinho, vou contar um pouquinho da história de vocês quando eu era criança, porque na minha infância eu não tive nenhuma experiência assim paranormal, né? Que eu pudesse dizer paranormal, ou pelo menos que eu, criança, achasse que fosse paranormal. Para mim, aquilo que eu vivenciava sempre foi muito normal. E até hoje eu acho que é normal. Hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas estão mais sutis mesmo. Então todo mundo, quase todo mundo, tem uma experiência, nem que seja em sonho, né, durante o sono ou durante técnicas de curas energéticas, tem a possibilidade de viver um sobrenatural, vamos dizer assim, de ter uma experiência sobrenatural. Mas mais para trás não era uma coisa tão frequente, né? Então eu vou fazer 36 anos agora, em março, dia 16 de março eu faço 36 anos. Então na minha infância
eu me lembro que eu tinha uns conflitos internos, como eu acho que eu já falei até em outro vídeo com vocês sobre isso. Eu tinha, sim, uns conflitos internos. Por exemplo, eu não me adaptava à escola, sabe? Eu entrei na escola com 7 anos de idade, entrei em colégio público, então na minha época não tinha essa facilidade de colégio particular que tem hoje, né? Antigamente, os colégios particulares, só quem tinha muita condição para poder entrar, que fazer jardim 1, jardim 2, jardim 3, era coisa para quem tinha dinheiro, para considerado classe média alta. Quem era classe média baixa não tinha condições, porque eram só colégios grandes, não tinha essa coisa de coleginho pequeno, que você podia colocar a criança ali, né, para ela ir se adaptando, aí começa brincando, começa pintando, começa desenhando e ali vai crescendo, ela vai tomando aquele gosto pela escola. Não, na minha época você entrava no sofá, já era aquelas carteiras uma atrás da outra, você tinha que sentar, ficar olhando para o quadro, a professora estressada, rude, super sem como é que se fala? Sem treino, né? Sem preparação para lidar com crianças, porque eu via dessa forma. Hoje em dia não, hoje em dia tem toda aquela pedagogia, né, envolvida. Na minha época não tinha tanto isso. Então eu me lembro que minha mãe me colocou na escola e eu não ia. Eu faltava, gente. Vocês acreditam que eu faltava? Que eu fazia um escândalo na porta da escola, de me jogar mesmo, de me jogar no chão e falar que eu não vou, de grudar na minha mãe. Muitas e muitas vezes minha mãe teve que voltar comigo para casa, porque eu não ficava. E se eu ficasse, era um choro, um chororô que eu não parava. E se eu tivesse oportunidade, eu fugia embora. Com 7 anos de idade, naquela época, a escola ficava um pouquinho até distante da minha casa, e eu fugia, passava pelo portão, porque era muita gente por exemplo, se desse mole com o portão aberto, ou se fosse o horário de sair, minha mãe não estivesse ali, aquele tumulto tudo, eu passava pela brecha do portão e eu saía, atravessava a rua e ia embora. E quando minha mãe me encontrava, eu já estava no meio do caminho. Minha mãe, o que você está fazendo aqui, Renata? Você está doida? Eu vim embora sozinha, alguém vai te raptar. Naquela época tinha muito essa coisa de negócio de raptar, né? Da Kombi do... do sequestro para roubar os órgãos. Na minha época isso daí já existia. E eu fazia umas coisas assim sem noção. Eu fugia da escola, tanto que eu repeti o CA por falta. Meu marido fala que isso era um absurdo, que como é que um pai e a mãe não tem controle de um filho. Tadinho, mas minha mãe, ela tentava, sabe? Ela tentava, mas eu me sentia super, mega, ultra insegura na escola. Eu me sentia muito solitária ali, eu me sentia vulnerável ali, eu não conseguia ficar à vontade de jeito nenhum. Era um medo, um pavor, um pânico, que eu só me sentia segura do lado da minha mãe. Então, foi um transtorno para mim, para eu poder me adaptar à escola. E eu não consegui me adaptar com facilidade, sabe? Então, tinha problema de fugir de casa. Criança, eu fugia, sabe? De pegar a chave escondida, de abrir o portão e ir correr para a rua. Ou de eu estar, de repente, com a minha mãe e, de repente, me vem uma sensação de... Eu não lembro direito o que eu senti. Eu lembro que era uma necessidade de fugir. Mas fugir de quê? Né? Se eu estava do lado da minha mãe. Eu lembro uma vez que eu saí correndo, que eu larguei a mão da minha mãe, eu saí atravessando a rua, correndo sem destino, na direção da minha casa. Eu tinha entrado na padaria, minha mãe soltou a minha mão para poder pagar lá o pão que ela estava comprando, e eu saí igual uma louca, desembestada, atravessando a rua, e minha mãe correndo atrás de mim, gritando, e eu desesperada, correndo. Só parei quando cheguei em casa. Apanhei pra caraca nesse dia. Apanhei muito mesmo, de cinto. Minha mãe super desesperada, perguntando o que aconteceu. Renata, você é maluca? Por que você fez isso? Um carro podia ter... Porque eu atravessei, no caso, foram 2 ruas para poder chegar na minha casa. E podia ser atropelada. Eu acho que só não fui atropelada porque na época o movimento de carro era bem menos do que hoje, né? Então não era uma avenida de muito movimento. Eu não sabia explicar o porquê que eu saí correndo, de que eu estava fugindo.
Fora aquela saudade que eu falei para vocês no outro vídeo, que eu olhava para o céu, eu sentia uma saudade muito grande, lembrava de todas as pessoas que eu mais amava e não era de ninguém. Eu não sabia que saudade era aquela, né? Então, o que eu sentia era muito isso, essa dificuldade de se adaptar. Então, eu não gostava da escola, eu nunca gostei da escola. Eu não gostava de sentar lá, a professora explicava aquilo, e eu, depois de adulta, me percebi com déficit de atenção, né? Na época, isso era muito mais difícil de ser diagnosticado. Depois que eu cresci, que eu fui ler, que até hoje eu tenho isso, eu tenho uma dificuldade para me concentrar, para aprender as coisas que eu gosto. Imagina as coisas que não tinha interesse nenhum, como eram as coisas de escola, sabe? Eu não tinha interesse mesmo, era uma luta para mim. Então, essas características, eu tenho muito dessas características. E aí você fala assim, tá, e então você veio pra quê, né? Aquela luta de o que eu vim fazer aqui, a gente não saber o que quer. Eu casei muito nova, mas eu não tinha pretensão nenhuma de casar. As coisas foram fluindo, acontecendo. Tanto que eu não quis casar na igreja, eu nunca fiz questão disso. Eu desde de adolescente eu sabia que um papel, uma certidão de casamento não significava nada numa união entre um homem e uma mulher. Isso eu já sabia. E na época, até que meus pais casaram, não tinha muito esse negócio de se juntar, né? As pessoas casavam, pelo menos no papel elas casavam, mas muito mais ainda na igreja. Mas eu já tinha na minha adolescência essa coisa de que o papel não significava nada, que o que valia era o que acontecia entre um casal, que faria o compromisso um com o outro, não era o que estava escrito, era como os dois tratavam aquela relação, né? Então, isso é muito interessante. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, porque meu déficit já abalou. Vou voltar a falar que isso não é questão de você ser importante. Não é, eu não me sinto, sabe? E não sou. E ninguém é. Mas eu sempre tive muito essa coisa de saber, de ter consciência sobre justiça. Diz que o índigo, ele tem muito esse senso de justiça, ele odeia justiça. Gente, tá aqui a minha tatuagem. Eu odeio mentira, eu odeio injustiça. Eu brigo muito na minha família. Na minha família, eu não sou vista como vocês me veem aqui, não. Que vocês gostam dos meus vídeos, a gente conversa, coisa e tal. Mas na minha família, eu não sou aceita como eu sou aceita aqui na internet. Vocês acreditam nisso? Porque eu causo um rebuliço. Se eu ver que uma situação tá errada, tá injusta, se tem uma segunda intenção, eu brigo. Eu arrumo briga. Entendeu? Às vezes, até uma coisa que eu poderia... ser mais sutil, ter mais sutileza para poder falar, eu já saio jogando no ventilador, porque eu tenho um problema muito forte com a raiva. A raiva me toma, se eu ver uma injustiça, a raiva me toma, me cega e eu arrumo briga mesmo. Eu não quero saber, não. E aquela briga ali, aquela raiva ali me deixa, caraca, muito irada, sabe? Então, você que tem característica índigo, pode ter certeza que tanto ele não é especial, como ele não é bem visto na sociedade. Todo índigo que é popular, seja ele na sociedade, seja ele na família, ele não é bem visto. Ele não é visto com nossa, é índigo. O cristal não, o cristal, eu vou até fazer um vídeo à parte sobre o cristal, porque o cristal ele tem as características do índigo, mas muito mais sofisticado, muito mais educado, muito mais amável, mais sutil. Ele é mais paz e amor. O índigo não, o índigo é briga, sabe? O índigo tem um problema muito sério com raiva. Ele cria um fuzuê. E ele desperta a raiva nas pessoas, sabe? Ele não é bem visto. O índigo, quando ele luta por justiça, ele luta pela verdade, ele odeia hipocrisia. Quando ele se manifesta dessa forma, as pessoas não vê ele como, nossa, caramba, aquela pessoa ali é uma pessoa justa. Não, vê você como o quizumbeiro, como praga,
sabe? Vê você como praga, que você atrapalha os planos dos mal intencionados. Porque você remexe ali, entendeu? Você faz uma bagunça ali, você desfaz planos, vamos dizer assim, diabólicos de algumas pessoas. Seja você na sua família, no seu meio de trabalho, na sociedade, né? Como você vê que tem político que quando entra para querer desfazer aquele monte de falcatrua, aí ninguém gosta, porque fala as verdades e ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade, não é? Ainda mais se você falar na cara. Então as pessoas se doem, elas ficam revoltadas e elas se voltam contra você. Então, se você se identificou com essas características, é provável que você seja um índigo, sabe? Que você seja um índigo. E a busca pelo autoconhecimento, de você saber o que você veio fazer, mesmo que você não saiba o que você veio fazer aqui, faça o que tem que ser feito aonde você estiver. Sem contar com o apoio das pessoas que estão à sua volta, tá? Porque o índigo, ele não tem apoio, são poucas as pessoas que o apoiam. Às vezes as pessoas até apoiam nos bastidores, mas eles nunca vão chegar para você e falar assim, não, eu tô contigo, entendeu? Não, é isso aí mesmo, você precisa, mesmo que não concorde com a forma como você se coloca, mas demonstrar que está contigo ali, que não concorda com a forma como você se coloca, mas entende e pensa como você nos seus motivos, entendeu? Porque o índigo, ele tira você da tua zona de conforto, entendeu? Ele mexe ali nas estruturas. Então tem muita gente que sabe de algumas situações dentro da família, na sociedade, que sabe, mas que não quer mexer, tipo assim, deixa a merda quieta ali, que se mexer na merda vai feder. E o índigo não. Se o índigo vê merda, ele vai lá e faz assim, ó, que merda é essa? Ele mete a mão na merda, espalha a merda e fala assim, e aí? Vocês vão continuar fingindo que essa merda não tá aqui, que essa merda não tá acontecendo e tal? Entendeu? O índigo tem muito disso. E não interessa que você também não tem apoio de ninguém. Pode estar, eu penso assim, gente, pode estar todo mundo contra mim. Eu vou pelo que eu sinto, pelo que eu tô vendo. A gente que é sensitivo, que empata, a gente consegue ver a intenção por trás de cada atitude das pessoas, seja na nossa família, seja no trabalho, seja na sociedade, entendeu? E a gente tem que se movimentar onde a gente estiver. Se a gente conseguir ser mais, como é que se fala? Mais educado, mais pacífico, para tomar atitude necessária, para remexer coisas que precisam ser mexidas, tudo bem. Se não, paciência, entendeu? Mas eu não consigo ver uma coisa que eu acho que é injusta, uma falsação, uma pessoa ter uma boa ação com falsas, com segundas intenções ali escrachada e todo mundo fazer vista grossa, fingir que não tá vendo. Não, eu falo mesmo, eu tiro satisfação mesmo, entendeu? Então, se eu não vim, eu vim para alguma coisa, eu vim, nem que tenha sido para causar, eu vou causar. Não a discórdia, mas causar fazer com que as pessoas se enxerguem, sabe? Não é desmoralizar os outros. Claro que não. Tanto que você, quem me conhece, sabe que eu não vou ficar, que eu vou contar o fato. O fato eu conto mesmo, minha boca é bem grande, eu conto mesmo. Se acontecer uma situação, não tenho nada a esconder, eu conto a situação, mas não escondendo nada, contando a verdade dos fatos, tanto da minha parte como da parte da pessoa. E eu busco muito não me ofender, sabe? Eu não quero me defender das acusações que fazem contra mim, até porque não são verdadeiras, entendeu? Eu fico preocupada em mostrar para a pessoa que a intenção que ela está tendo não é a melhor. E que às vezes nem ela percebe, às vezes acontece da pessoa achar que ela se boicota,
Ela tá com uma segunda intenção ali em ajudar de uma forma, em fazer alguma coisa de uma forma, mas ela mesmo não sabe que ali não tá uma intenção legal. Entendeu? Mas só que então o que eu faço? Eu tento mostrar pra pessoa, não é assim. Assim não dá certo, porque, gente, tudo que a gente faz com segundas intenções não dá certo. Eu já falei isso até num vídeo anterior sobre a empatia. Entendeu? Eu não sei se eu tô saindo também um pouco do assunto, gente. Tô desabafando aqui porque eu achei isso daqui interessante. Vocês pesquisem sobre, porque quem tá buscando o autoconhecimento vai ler muita coisa, né? E ler bastante sobre isso para ver se você se enquadra em alguma dessas características, frisando aqui que nós não somos melhores que ninguém. Todos nós temos cada um tá num grau de consciência. Entendeu? Tem umas pessoas que não estão conscientes, que são as pessoas que fazem cada perversidade aí. E tem pessoas que estão mais ou menos com uma consciência melhorzinha, e a gente está aqui para trocar informação sobre isso. Porque eu tenho uma maturidade assim, né? Eu tenho uma maturidade, um conhecimento tal na minha cabeça, eu tenho assim uma forma de pensar madura. Às vezes eu percebo que é madura, mas eu tenho certeza que eu sou uma pessoa que como é que se diz? Que eu sou muito infantil emocionalmente. Eu não sou uma pessoa... como é que se fala? Esqueci a palavra agora. Quando você não é madura emocionalmente. Esqueci qual é a palavra, gente. Peraí que eu vou ver se eu consigo lembrar. Não lembrei. Mas assim, eu sinto que eu não tenho maturidade emocional. Lembrei. Eu não sou uma pessoa que tem maturidade emocional. Já me enxerguei, sabe? Nesse ponto. Eu não tenho maturidade nenhuma emocionalmente. Eu me abalo, eu sou intensa, eu sinto muita raiva, mas eu sinto revolta, eu me deixo tomar pelas emoções. Eu não consigo manter o equilíbrio quando eu tô sob efeito de uma emoção, sabe? Aí depois eu dou uma remoída naquilo, fico remoendo aquilo, eu vou no ápice daquela emoção, sabe? E eu preciso trabalhar aquilo, depois ela passa, graças a Deus, ela não vira um ressentimento, eu não fico ressentido, mas aquela emoção, ela dura um período que eu acho longo, porque eu sinto no meu corpo que me prejudica, como a raiva. Às vezes eu fico tão revoltada com alguma situação que o meu fígado fica muito abalado, entendeu? Eu fico muito mal do meu fígado. Fico muito mal, porque a raiva ela afeta o fígado, assim como o medo afeta o rim, e tem explicações aí também na internet sobre isso, sobre as emoções afetando o nosso corpo. Entendeu? Então eu sinto direitinho. Eu sou tão intensa na minha emoção que eu consigo chegar, que ela consegue chegar no corpo, sabe? Graças a Deus, eu pelo menos conscientemente, ela não vira um ressentimento. Eu vivencio aquela emoção com muita força, com muita intensidade, mas depois quando ela passa mesmo. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, entendeu? Mas eu já reconheço, né, que eu não tenho maturidade emocional, então isso já é um passo para eu melhorar essa parte minha. E voltando a tocar especificamente no índigo, o índigo, só uma coisa diferente da internet que eu não vi em lugar nenhum, é que ninguém fala, que eu notei, que eu não sei se mais alguém notou ou falou, mas eu não vi na internet. O índigo, pessoa índigo, ela não é bem vista. Ela não é uma pessoa, o índigo, nossa, o índigo tem uma aura assim, o índigo vieram para revolucionar o mundo. Sim, isso daí é um fato, ele veio revolucionar dentro da família. Se você é a pessoa que causa um problema na tua família, mas... Quando eu falo um reboliço na família, não é aquela pessoa que trapaceia todo mundo. O índigo é justo, ele tem valores, entendeu?
Ele tem senso de justiça. Eu tô falando é aquele que vai lá e fala assim, eu não aceito essa injustiça, que briga, que tira todo mundo da zona de conforto. Para brigar pelo correto, vamos dizer assim, vou dizer incerto, né? Mas pelo correto, pelo justo, então você pode se enquadrar nessa característica. Então, nenhum índigo é bem visto, porque o índigo, ele causa, ele mexe, sabe, na zona de conforto das pessoas. Isso eu observei muito. Então, se você vê uma pessoa que diz, não, fulano é índigo, mas fulano é calmo. Não, então não é. Então é cristal, porque o índigo, ele tem um problema com a raiva, ele tem esse problema de mexer com as estruturas da onde ele vive, entendeu? Então ele é visto... Então, o índigo, ele é taxado como o estorvo da família, do ambiente em que ele vive, entendeu? Mas é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês têm alguma coisa aí para me falar a respeito, para poder comentar, comente aí nos vídeos. Obrigada pela atenção de vocês. Beijo.